19 horas e 20 minutos, vamos falar sobre a PAC um pouquinho, né? É a PAC que realiza um trabalho fantástico no país. Toledo está entrando, né? Finalizando as obras, estruturas, não é só a obra de concreto, nós temos toda uma reestruturação. E hoje pela manhã o Radar BO esteve fazendo uma visita na PAC junto com o seu diretor-presidente, o Edson Carolo, os nossos voluntários e diretores, que é o Ramsés Mascarello, o Divoncir Cardoso Zico e Companhia Limitada, né? E também, hoje um dia diferente, especial, porque aqui em Toledo vem visitar, conhecer e avaliar o Daniel Luiz da Silva, esse método da PAC aqui, esse trabalho que está sendo realizado em Toledo. Bom, vamos começar no bate-papo que o nosso repórter Marcos Birk fez com o presidente da PAC, o Edson Carolo. Bom, esse projeto, ele nasceu dentro do Conselho da Comunidade. Há vários anos, o Conselho ficou sabendo que existia esse tipo de projeto, de APACS. APAC significa Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. E na época a doutora Luciana, a nossa juíza, o Ramsés Mascarello, Valnei Rota, eles foram fazer uma viagem, foram conhecer a PAC de Barracão, para saber como que era, como que funcionava. A partir de então o pessoal se encantou com a ideia e resolveram aceitar o desafio de fazer uma PAC em Toledo, mas em função do resultado da recuperação de pessoas, da ressocialização dessas pessoas que estão cumprindo pena, e essa ressocialização de uma forma diferente, mas muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no sistema penitenciário normal. A PAC não é um presídio, vocês podem ver pelas instalações, ela tem uma metodologia diferente, alavancada em 12 pilares, que passam pelo resgate da religiosidade das pessoas, passam pelo trabalho, passam pela profissionalização, pela escola e assim por diante. E, obviamente, nós temos muitos voluntários envolvidos, fazendo um trabalho também com os recuperandos e com as famílias fora do ambiente. Para quê? Para que a família abrace o recuperando quando vencer a sua pena e que ele possa sair daqui amparado pela família, com um trabalho e profissionalizado também, para que ele possa viver com dignidade depois do cumprimento da sua pena. Falando em pena, vale ressaltar que nós aqui teremos somente o regime fechado. Quando o cidadão cumprir a sua pena, até o último dia, aí ele vai iniciar já e habilitado, treinado numa nova vida fora daqui. Também falar a vocês que esse projeto foi um desafio muito grande e que ele foi construído com valores arrecadados pela sociedade de Toledo. Então esse é um projeto para a cidade de Toledo. Inicialmente nós tínhamos outras opções e por algum motivo acabou não acontecendo em outros bairros, em outros locais. Mas essa é uma construção que ela tem hoje aproximadamente 1.300 metros quadrados. Todo o trabalho foi feito a preço de custo, o trabalho de engenheiro, de condução, de administração, foi tudo de forma voluntária. As pessoas que trabalharam aqui, os profissionais da área de construção civil, esses sim foram remunerados. Mas hoje essa área tem 1.300 metros, com várias oficinas, com 6 dormitórios, com uma cozinha, porque o recuperando tem que fazer a própria comida, ele tem que lavar a própria roupa
e ele tem que fazer os seus trabalhos, tem que estudar. Então nós temos sala de aula, temos capela, temos o refeitório, temos uma cozinha, teremos uma panificadora também, teremos uma horta para que eles possam ter o contato com a natureza, possam produzir, consumir o próprio alimento, que tem que gerar o próprio alimento, e o excedente, na medida do possível, será repassado para a comunidade. Nós temos hoje capacidade para 51 recuperandos e capacidade para 5 oficinas, para 5 projetos diferentes, onde eles possam produzir com a remuneração também para pagarem o seu sustento internamente. Carol, tem uma previsão de início do funcionamento aqui da PAC ou como é que está sendo tratado agora os próximos passos? Sim, a PAC ela depende de dinheiro de terceiros para abrir as suas portas. Neste momento, nós estamos conversando com o DEPEN estadual, que bancará parte das nossas despesas, especialmente as despesas administrativas, e ele funciona por trimestre. Então, provavelmente no trimestre de outubro, novembro e dezembro, num desses meses nós já estaremos em funcionamento, já estaremos atendendo aqui os recuperandos. Essa classificação ou a forma com que as pessoas virão para cá, elas têm um método, elas têm um ritual a ser cumprido que não é da APAC, é do Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que vai dizer quem vem e quem não vem para cá. A nossa expectativa, e hoje nós estamos recebendo um diretor da federação, da FEBAC, que nós chamamos de Fraternidade das APACs, e para nos dar as orientações, estamos na reta final. No último trimestre do ano agora nós queremos já inaugurar e entrar em funcionamento. Então, o Conselho da Comunidade, desde o momento que foi criado, ele vinha todos os anos pensando em criando novos projetos dentro do Conselho. Projeto de ressocializar, projeto que dava oportunidade para o interno poder fazer um trabalho e que pudesse, que a pena diminuísse. Bom, enfim, o Conselho vinha sempre buscando projetos. Construiu o barracão lá na nossa delegacia. E daí veio-se a ideia, em 2012, de que a gente precisava de um projeto maior. Aí surgiu a ideia da APAC. Mas a APAC, aonde a APAC? Aí a doutora Luciana, na época, disse: a APAC tem barracão, podemos fazer uma visita em barracão. Aí eu e o Balnei Rota, na época, e mais as secretárias, fomos para Barracão conhecer a PAC de Barracão. Saímos de lá encantados, né? Viemos para cá prontos para querer montar uma PAC em Toledo. Mas não era assim tão fácil, né? O Estado precisava participar, o Estado tinha que ter termos de convênio com as APAC para conseguir fazer a funcionalidade dela. Aí, final de 2015, o governo do estado abriu os espaços para a gente começar com criações de APAC no Paraná. Aí a gente começou a buscar então um projeto e trabalhar em cima de que acontecesse a APAC. E daí fui o primeiro presidente da época e hoje está o nosso amigo Carolo aí como presidente, né? E está tocando aí. E felizmente nós estamos em fase de abrir a nossa APAC em Toledo, né? Graças a Deus. As estatísticas, falando em conselho, falando em APAC, hoje, se fizer um cálculo hoje aproximado, o que eu vou dizer, é mais ou menos o preso que não tem um trabalho de ressocialização, os presos, o local, a cidade onde não tem isso, provavelmente em torno de 15% dos presos que saem, que cumprem suas penas, eles não voltam a delinquir e não voltam para a cadeia. Usando o sistema que tem o conselho dos conselhos da comunidade e a APAC, a média passa de 80%. A ideia é que ele vá para o mercado de trabalho e já tenha um trabalho, um local para ele trabalhar. Finalizando, é interessante dizer para a sociedade o seguinte: imagine uma pessoa que fica 15 anos preso
fechado dentro de uma cadeia, só convivendo com problemas e com questões convivendo com pessoas maldosas que procuram direcionar a coisa para o sentido negativo. Não tem renda, não tem salário, não ganha, não produz. E aí quando sai no portão da cadeia, ele vai para onde? 15 anos depois, longe da família, não sabe nem aonde está a família, não sabe aonde fica a casa dele. Agora, na questão da PAC, ele convive com a família se ele tiver um bom comportamento. E o dia que ele sair, ele vai sair com o salário dele, que uma parte ele devolve para a sociedade e uma parte a PAC deposita em um sistema de poupança para que quando ele saia ele tenha um valor disponível para ele poder ajudar a família ou montar um negócio próprio dele para poder sobreviver. Então é diferente a pessoa que sai com uma condição de vida com aquela que sai abandonada. Então a nossa ideia é fazer com que eles cumpram a pena, aquilo que eles devem para a sociedade tem que ser cumprido, e que quando ele saia, ele não venha a prejudicar outras famílias de bem e que possa cuidar da sua família e que tenha uma vida digna e íntegra. Legal, vocês viram o barulho o som do vento, né? Hoje não estava muito bom para isso aí. O pessoal da PAC tá empenhado mesmo, porque numa manhã gélida, onde nós chegamos a ter registros de temperaturas de menos 3 graus em Toledo, no interior. Teve um que mandou, agora não sei se é Toledo ou é Vera Cruz ou São Pedro, menos 4 graus, tá no termômetrozinho lá. Mandaram, daqui a pouco nós vamos trazer essas imagens. Agora você está vendo aqui ao meu lado o Daniel Luiz da Silva, né? O Daniel Luiz da Silva, que é um dos diretores aí da PAC que cuida de todo esse trabalho da metodologia, e ele veio para Toledo justamente para conferir, né? Como é que está a PAC, a nossa estrutura. Daniel, boa noite, obrigado por estar aqui, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer. Boa noite a todos os ouvintes. Com muita alegria que nós estamos aqui. Você vem para, vamos dizer assim, no termo mais comum, fiscalizar e para os últimos detalhes para que essa obra, de fato, entre em operação. Sim, né? Eu atuo dentro da FEBAC, que é a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. A FEBAC é a detentora do método APAC, ou seja, toda APAC que abre em qualquer federação do Brasil, em qualquer estado, ela é filiada à FEBAC e depois de filiada à FEBAC, ela tem autorização para desenvolver a aplicação da metodologia na comarca. Como funcionará a APAC? Nesse momento aqui, você já traz alguns detalhes para dar o rumo para quem vai administrar. Sim, já tem um longo período, né, já tem alguns anos que está sendo desenvolvido, é chamado de um processo de sistematização do método APAC. O que é esse processo de sistematização? São as etapas de preparação até você chegar no funcionamento da APAC. Então, já fizemos aqui em 2016 um seminário, teve audiência pública, e aí a diretoria da APAC se organizou para levantar recursos, né, junto aí a apenas pecuniária, conselho da comunidade, parceiros, e aí fizeram a planta, né, juntamente com a FEBAC, né, sob supervisionamento da FEBAC. Eles construíram agora o prédio e agora, por fim, conseguiram uma parceria com o DEPEN Nacional, através da FEBAC, né, para fazer a mobília, para imobiliar o prédio. Estamos agora nos trâmites final apresentando um convênio para o Estado, né, convênio que vai custear a contratação de colaboradores, né, equipe administrativa, equipe de segurança, técnicos, alimentação, combustível, luz, enfim. E aí depois, né, o processo final é a escolha dos preços para iniciar as atividades. A gente aí, com a graça de Deus, espera numa perspectiva de até novembro estar iniciando essas atividades. Você falou em escolha dos preços. Como é que é isso? Então, a escolha tem alguns critérios a ser seguido, né? Hoje são 61 APACs em funcionamento no Brasil, né? Uma APAC juvenil, projeto piloto em Minas Gerais, na cidade de Frutal, com menores infratores. 8 APACs femininas, né? E o restante das APACs são todas masculinas.
estamos presentes hoje em Minas Gerais, Paraná, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rondônia, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Pelotas. Então, depois desse processo, né, para um preso do sistema comum chegar na PAC, primeira coisa, ele tem que manifestar o desejo por escrito e essa carta tem que chegar até o juiz da execução penal. Após ele manifestar esse desejo, tem alguns critérios, né, que o Tribunal de Justiça baixa uma portaria. Primeiro, esse preso ele tem que pertencer à comarca, né, ou seja, o crime dele é da comarca, porque a PAC de Toledo ela é para atender a comarca de Toledo, né, e as cidades vizinhas que pertencem à comarca. Depois, o crime dele tem que ser na comarca, a família dele tem que pertencer à comarca, e depois tem a lista de antiguidade, que é o critério de antiguidade, ou seja, começa do preso mais velho no presídio aos presos que vão chegando sucessivamente, né, na cadeia, na fila de espera. Só participam da PAC, então, no caso, presos que estão aqui, condenados aqui de Toledo. Necessariamente a PAC de Toledo é para atender a comarca de Toledo, ou seja, cada PAC ela tem a prioridade, né, de atender a sua comarca, ou seja, trabalhar, né, na diminuição dos índices de reincidência da comarca. O que você viu da estrutura de Toledo? Dentro do estado hoje, né, já temos 3 APACs de funcionamento, cidade de Vaiporã, cidade de Pato Branco e a cidade de Barracão. A comarca de Toledo, ela vai ter aí, podemos se dizer assim, um privilégio dela ter um CRS que permite ela fazer, né, a total aplicação da metodologia. O que difere isso das outras comarcas do estado do Paraná que já estão funcionando a aplicação da metodologia? Foram prédios adaptados, prédios que faltam alguns ambientes, né, para você desenvolver os 12 elementos do método APAC, né? É uma metodologia cognitiva comportamental, ou seja, você provoca mudanças de hábito para se ter mudanças de comportamento. Dentro desses 12 elementos, posso citar alguns: participação da comunidade, o recuperando, ajudando, recuperando. O preso na PAC, ele não é preso, né? Nós tratamos ele como recuperando. O que quer dizer isso? É alguém que está dentro daquele centro de reintegração social para passar por um processo de recuperação. Então, a PAC de Toledo, né, ela inicia suas atividades com CRS, né, que tem todas as dependências para a gente fazer o desenvolvimento dos 12 elementos do método APAC. Tem até, depois se você pode dar uma conferida lá, Marco, nós temos esses 12 elementos naquela chamadinha da matéria, a respeito da PAC, inclusive uma espécie de uma pirâmide que eu mandei, tá lá, ó. Isso. Essa pirâmide que o Marcos vai mostrar agora, deixei separado ali o método APAC. Então, todos os detalhes, né, família, trabalho, recuperando, espiritualidade, assistência, saúde, assistência jurídica, quer dizer, é um trabalho fantástico, né, Daniel? Sim, e é um trabalho, né, que ele tem a interação de todos os setores, né, da sociedade, né, do poder público, poder judiciário, Ministério Público, a participação da comunidade, a participação dos empresários. O método APAC, né, quando a gente vê ali aquele primeiro item, participação da comunidade. Cada um daqueles 12 elementos aí, eles têm embalsamento jurídico, ou seja, consta cada um daqueles elementos ali na lei de execução penal que está na nossa Constituição, né? Que está no Código Penal brasileiro. O método APAC é alguém que possa, de repente, ter algum receio, vai mexer com preso, vai colocar aqui, acolá e tal. A recuperação, ela é fantástica, né? Os índices são maravilhosos. O que acontece? É muito interessante, né? Porque isso que aconteceu aqui em Toledo, de você ter um índice de reincidência da APAC ser instalada próximo, né, à comunidade, isso aconteceu em todas as cidades onde nós temos a APAC hoje em funcionamento. Se você for lá hoje, né, e perguntar para aquelas pessoas qual que é o nível de segurança depois de ter uma APAC na comunidade, é total. É total. Qualquer lugar que você for no Brasil hoje, onde tem as 61 APACs em funcionamento, né, você vai ver que as APACs são alocadas dentro da comunidade. Por quê? O infrator, antes dele ser preso, ele está em cometimento de crime na rua.
Ou seja, ele convive no meio da sociedade. Quem está fazendo, né, a venda de entorpecentes, quem está fazendo o furto, o assalto, o estupro, o homicídio é um caso mais pontual, mas tem alguns tipos de crime que são acúmulos, né, de delitos que vão acontecendo até que se dê a prisão dele. Ou seja, a sociedade ela tem uma rejeição quando a PAC vai ser instalada, mas necessariamente o infrator ele já está convivendo na sociedade antes de ir para a PAC. Então a PAC, na verdade, é um lugar que a gente vai tratar daquele infrator, para que ele volte para a sociedade, um cidadão consciente. E aí os nossos índices, né, eles falam pelo nosso trabalho. Sistema comum hoje, presídios, penitenciários a nível nacional, 100% dos presos que passam no sistema comum, 87% voltam a delinquir novamente e 13% saem do crime. Esses 13% são pessoas que caíram no crime pela primeira vez, foi um fato isolado. Esses 87% é que está dentro daquele círculo vicioso que nós chamamos. O Estado prende, não há tratamento, solta e ele volta a reincidir. Ou seja, é o Estado a serviço do crime e da violência e fortalecendo as organizações criminosas. Já no método APAC, 100% dos recuperantes que fazem a experiência do método APAC, somente 20% voltam a delinquir e os outros 80% não voltam mais no crime. Hoje nós temos aí nas 61 APACs aproximadamente 5.400 recuperandos entre mulheres e homens cumprindo pena na PAC. Nós temos no Brasil hoje aproximadamente 877 mil presos, né? Quase 1 milhão de presos. Somos a 4ª população carcerária maior do mundo, né? Então nós não temos aí nem 0,5% dentro das APACs. Mas é um trabalho referendado hoje pela ONU, através da Prison Fellowship, que é um órgão de consultoria, né? Que ele avalia, ele pesquisa no mundo, né? Aonde está acontecendo algum projeto que trabalha na recuperação de pessoas em cumprimento de pena. Então a Prison Fellowship, esse órgão consultivo da ONU, ele viu nas APACs que é um único modelo hoje, né, que atende e que realmente, né, apresenta índices de recuperação de pessoas que estão privadas da liberdade. Além disso, nós estamos em 28 países hoje, né, aplicando o método APAC. Eu entendi errado ou você já passou pela APAC? Sim, eu sou um ex-recuperando, né? Eu cumpri no passado 14 anos e meio de prisão. Desses 14 anos e meio de prisão, 10 anos foram no sistema comum, 4 anos e meio na PAC. Já faz 9 anos que eu estou em liberdade condicional. Eu tenho hoje 37 anos, vou fazer 38 agora em setembro. A minha primeira prisão, para você ter uma ideia, eu tinha 14 anos de idade. Então já desde a minha adolescência, né, eu já vim convivendo dentro desse ciclo prisional, aos 14, aos 15, aos 16, Tráfico. 17. Tráfico, assalto, crime contra a vida. Eu tive envolvido, eu fui um líder de gangue, né, na minha cidade. É uma cidade muito próxima ao Rio de Janeiro. Eu fui considerado uma pessoa que eu não tinha recuperação, ninguém acreditava na minha recuperação. Até que um dia, né, eu encontrei alguém que me desse uma oportunidade de eu voltar para a escola, de eu retomar os meus estudos. Eu encontrei no meio dessa caminhada uma professora chamada Simone, que ela falou para mim, você é uma pessoa muito inteligente, só que você tem que usar a sua liderança para o bem. Você deveria trocar o revólver por um lápis e uma caneta. E ela começou a me dar livros, e a partir daquele momento, então, né, eu fiz essa experiência de voltar para as escolas, né, e aí eu formei meu primeiro grau na PAC, formei segundo grau, eu fiz um curso técnico, fiz uma especialização, tive meu primeiro emprego de carteira assinada com 27 anos, né, na PAC, eu nunca havia trabalhado de carteira assinada. Quando eu saí de liberdade condicional, eu consegui ali trabalhar na PAC, onde eu cumpri pena, eu fui encarregado de segurança ali. Depois de 2 anos prestando serviço ali, eu fui chamado para trabalhar nessa federação, que congrega todas as APACs do Brasil e do mundo. Fiquei ali por 4 anos como inspetor de metodologia, né? E no ano de 2020 eu recebi essa promoção que hoje eu estou como gerente de metodologia. Já estive em vários países, né, fazendo aí a explanação do método APAC, já estive na Itália, já estive na Espanha. Por último, agora no ano de 2020 estivemos ali no Paraguai. Estamos aí trabalhando, né,
para a gente diminuir esse índice de reincidência carcerária a nível mundial. Você é a prova viva, então. Graças a Deus. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus, né, por esse privilégio. Eu sei que eu cometi muitas coisas que eu não tenho como mais voltar atrás, mas eu tenho a consciência de que hoje, né, estando de pé, já faz aí, né, já tem 12 anos, né, que eu sou livre das drogas, que eu sou livre do álcool. Graças a Deus hoje eu sou casado, eu cuido da minha família, eu cuido da minha espiritualidade, independente de credo religioso, né? Eu convivo na sociedade muito bem, respeito as regras, a lei, e o que eu posso fazer é falar da minha mudança de vida como eu tenho feito nas prisões no Brasil, no mundo, e principalmente para os jovens, né? Que eles não percorram esse caminho do crime como eu percorri um dia, e que nem todos vão ter, né, essa graça, né, de estar aqui onde eu estou hoje. Alguns morrem, outros ficam aí, né, à mercê do vício das drogas, mas esse é o nosso papel hoje. E a FEBAC tem um entendimento que aonde houver um preso no mundo, né, é a nossa missão chegar lá, de dar dignidade, porque a lei de execuções penais, ela fala sobre a ressocialização, mas 80%, 90% desses 800 mil presos no Brasil, na verdade, se você for analisar, eles nunca foram socializados. Quando eu digo socializado é o quê? Eles não tiveram a experiência de nascer numa família organizada, uma família com suporte, uma família que desse a eles direito de educação, direito de igualdade, direito de saúde, direito de saneamento básico, de educação, de capacitação profissional. Então as APACs, ela vem nesse contexto, né, de dar essa socialização, né, para esse apenado, para ele sair de lá um homem de bem. Veja só, forte o depoimento do Daniel. Ele passou várias etapas do que era ruim. E fica a prova de que o preso ele é recuperável. Sim. Todo homem ele é maior do que seu erro. É um lema que nós utilizamos. Importante isso, né? Importante. E Toledo vai ter essa grande oportunidade. Até porque, só para fechar, que o nosso tempo é pequeno aqui, Daniel, o sistema prisional, eu sempre trabalho como repórter policial há mais de 25 anos, o sistema prisional, ele não ajuda, o sistema que está aí, esse da cadeia de trancar lá, ele não ajuda em nada, porque você não consegue desenvolver nada. Ainda o que tem alguma folga, algo que traz um respiro um pouco, são as chamadas penitenciárias industriais, tal, que pelo menos dá um caminho para o preso exercer alguma coisa. Mas esse sistema prisional, ele não recupera nada, muito pelo contrário, ele transforma a indústria do crime ainda maior, né? Só o trabalho não recupera, né? Porque se só o trabalho recuperasse, as prisões no Brasil, Estados Unidos, do mundo, né, teriam um índice de reincidência muito menor. Então, além da APAC trabalhar ou apenado ou recuperando, que é o preso, a APAC também trabalhar a família. Porque não adianta você trabalhar com esse preso aqui e você não trabalhar para o local que ele vai voltar. Que às vezes ele está numa comunidade marginalizada, a família está marginalizada. Então, ao mesmo tempo que nós trabalhamos recuperando, nós também trabalhamos a família. Por quê? Para quando esse recuperando sair, seja proporcionado pelo aquele núcleo familiar um ambiente propício para ele dar sequência no processo de recuperação que ele iniciou no método da APAC. Legal. Agradeço muito. O Daniel está aqui. Amanhã ele estará conosco a partir das 8 da manhã, conversando com os amigos da Rádio Iguaçu, nossos ouvintes por lá. Agradeço e em breve espero que você venha para batizar aqui depois, né? A nossa APAC lá para novembro, ou até o final do ano, início do ano que vem, não sei, que a gente possa ter todo esse projeto aplicado. E a partir de que você coloca na prática, nós não vamos ter tanta rejeição por parte de algumas pessoas. O desconhecimento faz isso. Sim, sim. É o chamado preconceito. Temos algumas fases emblemáticas, né, que diz a seguinte questão, né? As coisas só têm significado quando nós as conhecemos. E para mim finalizar, Daniel, no que você resume o método da APAC? O método da APAC nada mais menos do que o evangelho, né? É a pregação do evangelho de Jesus Cristo, né? Na prática, na ação, no acontecimento. Ou seja, independente do credo religioso, evangélico, católico, espírita ou qualquer outro credo que seja, qual que era o foco, né, de Jesus Cristo, a ação dele? Atender o homem, atender a dignidade humana, independente de raça, credo, cor, né? Ele sentava, ele conversava, ele resolvia, ele dava caminhos para que as pessoas resolvessem os problemas dela. E é isso que o método da APAC traz, é essa proposta, é um caminho.
Parabéns pela tua história, viu, Daniel? Parabéns pela obrigado. tua história aí. Você tem muito a contar aí por esse mundo afora. Obrigado, Carolo, que está aqui, deu a entrevista, mas está aqui ao vivo. O Ramacés Mascarello, o Beloir Rota também está por aqui, né? Oi? O Balnei Rota, o Beloir me mandou uma outra mensagem aqui. O Balnei Rota está por aqui também. O Balnei, como disse o Rama aí desde o início, lutaram para trazer esse projeto. Parabéns, viu, Balnei? Outra hora a gente vai conversar com mais tempo. O tempo é curto, já estamos quase no final do programa e temos muitas informações. Parabéns a vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem na comunidade de Toledo. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já.